Olá, meu amigo concurseiro ou minha amiga concurseira. Nesta aula, vamos fazer as questões sobre equivalências lógicas. Então, se você quiser assistir a aula de equivalências lógicas da teoria para ver quais são as equivalências lógicas mais comuns, fique à vontade e assista que eu tenho gravado aqui. Mas vamos ver, então, as principais equivalências lógicas. Eu vou escrever aqui atrás mesmo para vocês lembrarem de quais são elas. Põe na tela, por gentileza. Olha só. Temos da condicional. P implica em quê? Cara, para tudo. Isso daqui cai muito em concurso. Aliás, não cai, despenca. Tem duas formas de encontrar a equivalência desta condicional. Primeira, é você fazer o quê? Você nega o primeiro ou mantém o segundo. Isso daqui cai tanto em prova, mas cai tanto que eu chamo de Neymar. Por que eu chamo isso aqui de Neymar? Olha só. Nega o primeiro, mantém o segundo. O conectivo lógico é o ou. Então eu coloco aqui o ou. Então é uma das formas de se fazer a equivalência de uma condicional. A segunda forma de fazer a equivalência da condicional é a famosa volta negando. O que é volta negando? Você vai pegar o que e vai negar, implica no P com a sua negação. Então, não P, não que, implica em não P. Então, são duas formas de se negar, de se negar a condicional. E também temos uma outra que não é tão comum, mas é interessante, que é o quê? Da bicondicional. P implica em que. Como você faz a equivalência dessa bicondicional? Você abre ela para a implicação lógica e coloca um sinal de conjunção entre elas. Como assim? Você faz P implica em que e que implica em P. Ok? Então veja bem, pessoal, vamos analisar o seguinte. Vimos essas três equivalências lógicas. Com essas três equivalências lógicas aqui, você vai mandar bem em questões que vão dizer sobre equivalências. Lembrando, não confunda jamais equivalências lógicas com negação lógica. Não confunda isso, hein? Atenção! Negação lógica é outra situação. E eu tenho uma aula gravada só sobre as negações lógicas. Se você quiser, fique à vontade para assistir. Vamos fazer as questões, então? Vamos ver. Primeira questão. Olha só. Vamos analisar. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então o seu motorista será multado. Tadinho. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior é... Bom, o que ele pediu? Equivalência. Que tipo de equivalência que vai ser esse daqui? Vamos analisar. Eu tenho o seguinte, o conectivo lógico é o se, então é condicional. O veículo ultrapassar os 50 km por hora é uma proposição simples. Então, eu vou chamar isso aqui de V. Agora, V implica em quê? Então, o seu motorista será multado. Também é uma proposição simples. O motorista será multado. Então, eu vou chamar isso de M. Então, eu vou falar que o V implica em M. Tá bom? Que é o veículo ultrapassar os 50 km por hora. Então, o seu motorista será multado. Vamos ver o que vai dizer as afirmações, as alternativas. Olha só. Eu trouxe aqui em cima aquilo que eu separei no slide anterior para vocês. V era o veículo que ultrapassar os 50 km por hora e M era o quê? O motorista ser multado. Bom, quais são os tipos de equivalência que nós temos da condicional? Temos dois tipos. O primeiro, volta negando, então seria não M, implica em não V. Tinha o caso do Neymar, que é nega o primeiro ou mantenho o segundo. Vamos analisar as alternativas, então. A primeira apresenta um se, então. Então, logo, para o se, então, seria nega, volta negando. Então, nega o M. O motorista não foi multado. Ótimo, maravilha, correto. Agora, olha para o outro lado. Seu veículo ultrapassou os 50 km por hora. Isso é o V. Eu teria que negar o V. Então, seu veículo teria que estar aqui, ó. Não ultrapassou os 50 km por hora. Logo, essa alternativa ali está errada. Vamos ver a alternativa B. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora
E. Melou. Porque apareceu o E. Aqui é o OU. Então, vamos para a próxima. O veículo não ultrapassa os 50 km por hora ou, maravilha, apareceu o ou, lógico. Então, o que nos resta? Negar o primeiro e manter o segundo. O primeiro era o veículo ultrapassa os 50 km por hora. Aqui está dizendo que ele não ultrapassa. Então, o que aconteceu? Não ultrapassa os 50 km por hora. Logo, neguei a minha primeira proposição. Se a segunda proposição simples for mantida, perfeito, alternativa correta. Então vamos ver. Seu motorista é multado. Seu motorista é multado era o que eu chamei de M. Então, olha só, neguei o primeiro, troquei pelo conectivo ou e mantive o segundo, a segunda proposição simples. Perfeito, alternativa correta. Então, a alternativa C e bola para frente para as outras. Por que as outras estão erradas? É um C então aqui? Ótimo, é um C então, só que o motorista foi multado. Se eu volto negando, isso daqui deveria ser uma negação. Então, o motorista não foi multado. Aí, por isso, já está errado. Nem analiso o resto. O motorista só será multado se o veículo ultrapassar os 50 km por hora. Eu não tenho aqui nenhum desses dois conectivos aqui, ó. Então, ele só será multado. Ou sei somente se o veículo ultrapassar os 50 km por hora. Então, não fala sobre isso. Então, ele também está errado. Agora, visto isso, primeira questão sobre as equivalências, vimos da condicional, que tinha dois casos, que era vocês analisarem qual das duas situações que teriam, beleza? Então vocês vão analisar isso. Vamos ver a próxima questão? Olha só. Uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó. Pensando nas nossas equivalências. C, de novo, C então. Vocês vão cansar de ver o C então, o ou, aqui, tá? Transformando para a linguagem simbólica. Pedro é torcedor da Chapecoense. Proposição simples, então vou chamar de P. Implica, ele nasceu em Chapecó. Bem uma proposição simples, o Pedro nasceu em Chapecó, então vou chamar de Q. Então tem que achar uma equivalência para essa daqui. Qual que era? Nega o segundo, implica na negação do primeiro, ou nega o primeiro, ou mantém o segundo. Então pode ser não Q, implica em não P, e pode ser também o quê? Não P ou Q. São os dois tipos. Bom, muito bem. Se Pedro não é torcedor da Chapecoense, então ó, temos um C, então. Se é o C, então, eu tenho que negar primeiramente a segunda parte. Pedro não é torcedor da Chapecoense. Aqui ele está dizendo que ele nasceu em Chapecó. Eu coloquei o que aí? Não. Ele não inverteu, então a alternativa A já está errada. B. Se Pedro nasceu em Chapecó. Opa, ele fala de nascer em Chapecó. E é o C, então. Só que olha só, Pedro nasceu em Chapecó. Aqui já estava dizendo que ele nasceu em Chapecó. Mas para voltar negando, eu teria que negar isso daí. E ele não negou. Ele disse que Pedro nasceu em Chapecó. Pedro não nasceu em Chapecó, seria a negação. Está errado. C. Pedro é torcedor da Chapecoense e... elimina essa questão. D. Pedro não é torcedor da Chapecoense ou... opa, o ou pode ser. Então eu tenho que negar o primeiro. O primeiro ele falava que Pedro é torcedor da Chapecoense. Aqui ele está dizendo que Pedro não é torcedor da Chapecoense. Então eu neguei P. Eu neguei P ou... olha só, nasceu em Chapecó. Nasceu em Chapecó é o que eu tinha aqui. Então eu mantive o Q. Então não P ou Q. Então essa alternativa, ela é a alternativa correta. Por quê? Porque eu fiz um Neymar. Neguei e mantive. E aí está errado por quê? Pedro é torcedor da Chapecoense ou eu não neguei o primeiro. Eu mantive o primeiro e só que eu neguei o segundo. Essa daqui não é a equivalência lógica, por isso que ela está errada, ok? Bom, novamente, a questão sobre a equivalência da condicional, onde você tinha que analisar alternativa por alternativa. Na maioria das vezes, é isso mesmo que vocês irão fazer. O quê? Analisar a alternativa. Olhe para a sentença dada, beleza? Olhe para a sentença dada e vê qual é o tipo de equivalência que pode ter nela. Depois que vocês fizeram isso, sai olhando as alternativas.
Algumas vocês já podem eliminar de cara. Por quê? Porque vai ter alguns conectivos que não vai ter na equivalência. Aí se você eliminou de cara, você já vai lá, corta 2, 3. Pô, aí fica mais fácil de vocês analisarem as restantes, né? Então aí se torna mais fácil. Mais fácil não, menos complicado fazer a equivalência lógica, certo? Vamos ver a próxima questão, então. Olha só. A alternativa que corresponde à equivalente lógica da proposição composta. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Seria o quê? Poxa, de novo, é um se, então. Como que eu faço a equivalência lógica desse se, então, aqui? Nego que, vou chamar aqui, ó, as frutas estão maduras, P, tempo de colheita, Q. Nego Q implica em nega P. Ou, se não, nego P ou mantenho Q. Vamos analisar. As frutas não estão maduras. Neguei a primeira parte, hein, ó. Aqui está dizendo que as frutas estão maduras e aqui está dizendo que as frutas não estão maduras. Ou. Então, eu neguei a primeira parte, já coloquei não, P. Ou é tempo de colheita. O que eu fiz? Mantive a segunda. Bom, batata. Mantive a segunda, então é Q. Então é o Neymar. Logo, a alternativa correta já é a alternativa A. Agora vamos analisar por que as outras não estão corretas. C, então. Então é volta negando. Não é tempo de colheita. Opa, ótimo. Troquei. É tempo de colheita? Neguei. Não é tempo de colheita. Só que olha só. As frutas estão maduras. Eu não neguei essa primeira parte, que era o P. Por isso que ela está errada. Alternativa C. E. Não tem conectivo aqui. Diz que fala sobre isso. Também não aqui. Agora olha aí. Se é tempo de colheita, então. Então, C, então. Volta negando. Mas, ó, ele já disse que é tempo de colheita. Não volta negando. Então, isso aqui teria que ser uma negação daquilo. E está dizendo a mesma coisa. Aqui teria que ter o quê? Se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Por isso que essa alternativa também está errada. E aí, consequentemente, a alternativa correta foi a alternativa A, por causa disso. Bom, observe novamente. Cara, equivalência é você seguir isso, você não tem erro. Se você lembrar dessas regrinhas, é batata, você vai acertar. Batata não, mandioca, o que você quiser, mas você vai acertar fazendo tudo isso daqui. Tá bom? Vamos ver uma próxima? Olha só, de novo. Suponha que a negação da proposição você é a favor da ideologia X, seja, você é contra a ideologia X. Então, aqui, para fazer uma negação, ele já está dando que não é colocar só o não na frente. Como assim? Você é a favor da ideologia X. A negação para essa daqui não seria você não é a favor da ideologia X. A negação disso daí seria você é contra. Então é trocar o a favor por contra. Mas enfim, a proposição condicional. Se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C. Isto daí é equivalente a que você é contra a ideologia A. Então você é contra a ideologia A. Implica que você é a favor da ideologia C. Você ser contra a A implica que você é a favor da ideologia C. Isso daí vai ser equivalente ao quê? Vamos analisar. Eu trouxe aqui em cima aquilo que eu escrevi no anterior. Vamos ver as alternativas. Primeiro, é uma implicação, uma condicional. Logo, como que é feito a equivalência? Nega, nega, voltando. Então ficaria a favor da ideologia C, ficaria contra a ideologia C, implica, volta negando, então nega aqui contra a ideologia A, ficaria a favor da ideologia A. Ou se não, nega o primeiro, contra a ideologia A, ficaria a favor da ideologia A, ou, e mantém o segundo, a favor da ideologia C. Vamos ver qual das alternativas que vai nos ajudar nisso daqui. Você é a favor da ideologia A, você é a favor da ideologia A, e você é a favor da ideologia C.
Que conectivo que tem de ligação aqui? E. Se tem o conectivo E de ligação, você não vai fazer isso daí. Agora o B tem o OU. Vamos analisar os conectivos. Só que é OU. Também não. O C tem o quê? Só o OU. Ah, é de se pensar. O D, você é a favor da ideologia A ou? Ah, também é de se pensar. E o E tem o E. Então, ó, já cancelei e cancelei. Sobrou o quê? Sobrou a alternativa C e D. Mesmo se você não soubesse nada disso daqui, se eu soubesse que poderia ter o ou que não teria o E, você já eliminaria 3 alternativas, sobraria só 2. Mas vamos ver qual delas que está correto. Você é a favor da ideologia A ou? No ou, você vai ser a favor da ideologia A e a favor da ideologia C. Então você é a favor da ideologia A. Ótimo, correto. Só que aqui está dizendo que você é contra a ideologia C. Isso está errado, tem que ser a favor. Olha a alternativa D. Você é a favor da ideologia A ou você é a favor da ideologia C. Era o que estava pedindo a nossa questão. Por isso que a alternativa D foi a correta. Então, entre essas 2 alternativas aqui, um detalhezinho muito importante que chamou atenção. Você não ia negar a segunda parte, você ia manter a segunda parte. Ela ficaria como estava. Ela estava dizendo que já era a favor da ideologia C, então ela continuaria a favor da ideologia C. Você só nega as 2 se fosse utilizado a condicional, que aí você voltaria negando. Faria negação da segunda, implica na negação da primeira, que era a primitiva, tá bom? Então fique atentos a tudo isso daí. Vamos ver a próxima? Olha só. Afirmar que Carlos não é triste ou Clara é autoritária, do ponto de vista lógico, é equivalente dizer o quê? Bom, Carlos não é triste ou Clara é autoritária. Carlos não é triste, eu vou chamar de não Carlos, tá? Pra gente analisar. Ou Clara é autoritária. E Clara? Vixe, aqui eu não tenho a condicional, mas eu tenho o resultado que seria da condicional. Se é equivalente, tanto faz eu falar que P implica em que, e aí não P ou que seria essa partezinha aqui, né? Lembra? P implica em que. Lembra disso? Então, não P ou que. Olha só, tanto faz eu falar que esse daqui é equivalente a este, quanto eu falar que este aqui de baixo é equivalente a este. Então, eu tenho aqui o não Carlos ou Clara. Para encontrar quem vai ser a resposta disso daqui, é fazer a equivalência só que de trás para frente, dá na mesma. É encontrar o que vai falar. P implica em que. O P seria quem? Seria ser Carlos é triste. Esse seria meu P. E o meu Q seria Clara é autoritária. Então, teria que ser se Carlos é triste, então Clara é autoritária. E qual alternativa que vai falar isso daqui para nós? Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Ó, se Carlos não é triste, já cancelou. Se Clara é autoritária, não é a Clara que eu vou falar primeiro. Se Carlos é triste, então Clara é autoritária. Bum. Alternativa correta, alternativa C. Alternativa D. Se Carlos é triste, ok. Clara não é autoritária. Errado porque não tem este não. E alternativa E. Se Carlos não é triste, para por aqui, porque não pode ter o não. Tem que ser se Carlos é triste. Logo, a alternativa correta foi a C por causa disso, galera. Veja que legal nessa questão. Não foi igual, maçante nos concursos, que ele te dava uma condicional e pedia a equivalente. O que ele fez aqui para você? Ele pegou e te deu o resultado da equivalente através da disjunção, através da disjunção, que é o ou simples, a disjunção simples. Ele te deu através da disjunção e pediu para você voltar ela para condicional, que era achar a equivalente a ela, tá? Então, fica a dica para vocês, que pode vir ao contrário também as questões, ok? Vamos ver a próxima? Olha só. Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Votem em mim.
Ah, não, já era o discurso de posse, então as pessoas já votaram nesse prefeito. Mas enfim, vamos analisar a nossa situação aqui desse discurso desse prefeito. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam esta cidade. Bom, é uma condicional. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam a cidade, certo? Isso que nós temos que analisar. Ele também está falando o seguinte: considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, então também é verdadeiro afirmar o quê? Cara, se ele está falando que essa afirmação do prefeito é verdadeiro, e está pedindo, então também é verdadeiro afirmar, o que eu tenho que encontrar desta proposição aí, desta afirmação? Eu tenho que encontrar uma equivalente. Se eu tenho que encontrar uma equivalente, eu tenho que pensar nas nossas regrinhas da equivalência. E vamos ver. Na condicional, como que eu faço para encontrar as equivalentes? Volto negando. Então, se eu tenho não deixam a cidade, seria deixam a cidade, implica se há incentivos fiscais. Então, aqui a negação seria não há incentivos fiscais. Ou também pode ser aquele caso do Neymar. Nega a primeira, não há incentivos fiscais, coloco o ou e mantenho a segunda. Então, não deixam a cidade. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, tem o C, então. Se tem um C, então, teria que ser de trás para frente. Não há incentivos fiscais, então as empresas deixam a cidade. Aqui era não deixam a cidade. A negação seria deixam a cidade. Porém, ele não inverteu a ordem. Ele colocou o quê? Aqui ele colocou a negação de há incentivos fiscais. Tudo bem, mas ele não inverteu a ordem. Então, essa parte aqui seria o meu Q, no final, né? E esse aqui seria o meu P. Então, teria que ser invertido isso daqui. Teria que ser se Q, então P. E não se P, então Q. Tem que ser trocado. Isso aqui viria para o final, isso aqui iria vir para o começo. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B, ele fala o seguinte: se as empresas não deixam essa cidade, então. De novo, tem o C, então. Se está assim, tem que voltar negando. Mas olha só, as empresas não deixam a cidade. Que bonitinho. Está correto. Ele negou, né? Se as empresas não deixam a cidade. Ele negou, não negou? Claro que não, gente. Por que não negou? Porque no enunciado já foi dito que elas não deixam a cidade. Então a negação disso daí seria que elas deixam a cidade, tá? Então, pronto, errado. Olha a alternativa C. Se as empresas... lá, então. Bom, tem o C então. Se tem o C então, volta negando. Olha aqui, as empresas deixam essa cidade. Não é a negação de as empresas não deixam a cidade? É a negação. Então, ótimo, maravilha, neguei. Vamos ver a segunda parte. Então, há incentivos fiscais. Não há incentivos fiscais. Eu não voltei negando, por quê? Tenho incentivos fiscais. A negação é não tem incentivos fiscais. Logo, eu neguei também. Então, aqui eu voltei negando. Por isso que ela é a correta. Mas vamos analisar a D e a E, por que elas estão erradas. As empresas deixam essa cidade se há incentivos fiscais. Poxa, não tem o C então. Mas é como se tivesse, se as empresas deixam essa cidade, então há incentivos fiscais. Mas ok. A negação, aqui, as empresas deixam essa cidade, estaria correto. Mas há incentivos fiscais, não está correto. Porque não há incentivos fiscais, seria a negação. E aí torna ela errada. As empresas não deixam essa cidade se não há incentivos fiscais. Poxa, de novo, poderia ser o C então. Só que as empresas não deixam essa cidade. Isso não é a negação do que tínhamos. Nós tínhamos já isso. Nós já tínhamos que as empresas não deixam essa cidade. A negação seria as empresas deixam essa cidade. Então, isso já torna essa alternativa totalmente incorreta. Por isso que a correta sobra só a C. Bom, veja bem. Se sobra só a C, é óbvio que vai ser ela. Então,
novamente, o que eu fiz? Eu analisei questão por questão para mostrar para vocês qual delas que estava correto e qual delas que estava errado. Tá? Mas na hora da prova de vocês, vocês precisam fazer todas elas, só se vocês tiverem tempo para garantia. Porque se vocês já pegaram e já encontraram uma que está correta, meu, bola para frente que o jogo é de campeonato. E aí é só mandar bala e correr para o abraço para aprovação no seu concurso, tá? E preste atenção nas equivalências, porque elas confundem um pouquinho. Vamos ver a próxima questãozinha? Olha só, questãozinha de número 7. Acerca da lógica sentencial, julguem o item que segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então as proposições P ou R e Q e S, e blá 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 que ele traz aqui, tudo isso daqui, um monte de não e o se então, serão equivalentes. Será que elas são equivalentes? Vamos pensar nessa daqui. Olha só, essa daí eu tenho que achar uma equivalente para ela. Vamos achar uma equivalente para ela. O conectivo é o se então. As equivalências do se então pode ser outro se então, desde que eu vote negando, ou pode ser o caso do Neymar. Mantenho o primeiro ou nego o segundo. Nego o primeiro ou mantenho o segundo. É isso que é o Neymar. Mas vamos pensar aqui. Aqui nós temos a condicional. Então, se é uma condicional, eu vou voltar negando esta daqui. Como que eu voltaria negando ela? Eu falaria aqui não, Q e S implica em não P ou R. Mas não foi assim que está dado aqui, olha só. Claro que não está assim. Por quê? Porque vamos fazer a negação desse cara aqui. Você lembra como que nega essa conjunção? Não? Então assiste a minha aula sobre negação das proposições, que eu falo justamente sobre essas duas negações. Para negar essa conjunção aqui, é só você fazer o quê? Inverter tudo. Então você escreve não que, se tá o E, vira ou, não S. Implica. E a negação desta disjunção aqui, ó, dessa disjunção simples. Como que é a negação dela? Inverte tudo também, assim como a da conjunção. Então ficaria o quê? Não P e não R. Logo, olha o que ele nos deu. Não Q ou não S, bateu, implica em não P e não R, bateu. Se bateu uma e bateu a outra, bateu tudo, alternativa certo e bola para frente. Bom, analisando essa situação aqui, olha só, não deu uma situação hipotética que ele não falou para nós, uma situação onde envolvia uma oração. Ele não deu, se João é isso, fulano é aquilo lá. Não. Ele foi direto ao ponto. A CESP, ela gosta muito de ser direto ao ponto, assim, por mais que ela faça de uma forma que deixe a complicar uma questão que razoavelmente seria simples. Mas, enfim, não quero entrar nesses detalhes. O que eu quero afirmar para vocês é isso daqui. Ele já te deu os conectivos aqui e falou aquele outro lá e perguntou se são equivalentes. O que você teve que lembrar aqui foi do seguinte, da equivalência da condicional, aquela que voltaria negando, e da negação. Então são os dois conceitos que você deveria saber ao pé da letra para estar resolvendo. Foi isso que nós fizemos nesta questão. Vamos ver agora a última questão sobre estas equivalências lógicas. Olha só. Considere a afirmação. Para encerrar com chave de ouro, vocês vão ver o porquê. Considere a afirmação. Se administro o remédio nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas, então o paciente está bem cuidado. Uma afirmação logicamente equivalente a esta. Cara, vamos pensar. Eu tenho um C então. Só que eu tenho uma bagaça. E aí o que? O paciente está bem cuidado. Então, paciente bem cuidado. Bom, e o que eu tenho antes? Se administra o remédio nos intervalos previstos e ofereça nas quantidades corretas. Meu, você tem uma outra proposição composta dentro disso daí. Então, administro os remédios nos intervalos previstos e ofereço nas quantidades corretas. Então, ofereço nas quantidades corretas implica
que o paciente é bem cuidado. Eu chamo isso daqui por quê? Para simplificar do jeito que está escrito. Eu poderia chamar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, eu poderia chamar de uma única letra. E tudo isso daqui de uma outra letra. E tudo isso daqui de uma única letra. Só que eu coloco assim por quê? Porque fica mais fácil da gente pensar no que vai ser a negação. Por quê? Porque eu vou ter que negar alguma dessas coisas aí. Ele pede a equivalência. Ótimo. Vamos ver as alternativas, então? Muito bem. Pensando aí, olha só. Não administra o remédio nos intervalos previstos ou não oferece nas quantidades corretas e o paciente não está bem cuidado. Pensando naquilo que nós escrevemos, o que nós tínhamos lá? Administra os remédios no intervalo e aí previsto e quantidades corretas. E aí tinha condicional. O que aconteceria? O paciente bem cuidado. Isso foi o que nós tivemos de informação. Como que seria para fazer a negação disso daqui através da condicional? Eu nego esse cara e nego tudo isso daqui. Então, volta negando. Não PBC, vocês já vão entender o porquê de tudo isso, implica, olha só como que se nega isso daqui, que é uma proposição composta. A negação da conjunção, você nega tudo e troca a conjunção por disjunção simples. Então, seria não ARP, em vez de E seria ou, em vez de E aqui, ó, seria ou não OQC. Ótimo. Vamos ver as alternativas. Não administra os remédios nos intervalos previstos ou não ofereço as quantidades corretas e o paciente não está bem cuidado. Então, lembra, isso aqui era uma das proposições e esta daqui era a outra. Só que nas equivalências lógicas, o que acontece? Eu posso voltar negando ou penso em negar o primeiro ou mantenho o segundo. Então, eu nego o primeiro ou mantenho o segundo. Acredite, você está dizendo que eu já neguei o segundo, que o paciente está bem cuidado, era a minha informação do enunciado. Aqui está não está bem cuidado e tenho o E. Não posso fazer esta equivalência aqui. Agora, o que mais que eu posso pensar? Vamos ver a B. Não administra o remédio nos intervalos previstos e não ofereço nas quantidades corretas ou o paciente não está bem cuidado. De novo, usei o ou. Só que eu nego o primeiro ou mantenho o segundo. Aqui eu mantive o segundo? Não, eu coloquei o não está bem cuidado. Enquanto ele estava dizendo que o paciente está bem cuidado, estava bem cuidado. Por isso que a B também está erradinha. Agora, aí tem C, tem o C. Cadê o então? Se o paciente não está bem cuidado, então não administro o remédio nos intervalos previstos ou ofereço nas quantidades corretas. Primeira parte dessa daqui está aqui e a segunda é tudo essa bagaceira aqui. Mas vamos pensar. Na equivalência pela condicional, transformando em outra condicional, eu volto negando. Então, eu tenho que negar que o paciente estava bem cuidado. Então, o paciente não está bem cuidado. Apareceu o nãozinho? Apareceu. Ótimo, essa aqui está certa. Então, agora eu tenho que negar toda essa bagaça que eu tinha feito aqui. Negar toda essa bagaça estava dizendo o quê? Não administro o remédio no intervalo previsto. Até aqui está corretinho com o que nós negamos aqui embaixo, ó. Só que aí, olha só. Ou, ótimo. Não ofereço nas quantidades corretas. Negou também a segunda. Não ofereço nas quantidades corretas. Negou. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E por que que as outras não estão corretas, a D e a E? Se o paciente está bem cuidado. Já para aqui, ó. Você voltou negando? Não. O não está bem cuidado, já está errada, por isso que ela já não pode ser considerada a correta. E aí? Administro o remédio nos intervalos previstos ou
ofereço nas quantidades corretas e o paciente está bem cuidado. Cara, apareceu o E, não. E além do mais, olha só, eu não neguei a primeira parte, então não pode estar correto. Mesmo se aqui fosse o OU, eu não neguei a primeira parte, então já elimina a E. Por isso que a correta é a C. Bom, pessoal, por que eu falei que a gente ia fechar com chave de ouro? Porque essa daqui, ela era bem extensa e além de tudo você tinha que negar uma proposição composta grande. Então é tudo análise minuciosa do que está escrito de acordo com as regras de equivalência e nesse caso ainda precisamos das regras de negação, ok? Grande abraço, hein? Até a próxima!